Bem-vindos a mais um vídeo da Maternidade Singular. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é bem complexo, que é a morte, né? Falar sobre morte com as crianças, né? Nós estamos aí vivendo uma pandemia, durante esse período foi tudo muito difícil, várias pessoas faleceram, então várias crianças tiveram contato com esse tema, né? Talvez pela primeira vez, e é importante a gente saber o que fazer, o que é adequado, o que não é, como que é a melhor forma de agir. Então vamos lá, morte. Como que a gente aborda esse tema com as crianças? Bom, o que que os pais podem fazer, né, quando a criança estiver perguntando sobre esse assunto ou tiver vivenciado, né? Bom, uma coisa importante é a gente explicar que a morte faz parte do ciclo da vida, né? E aí até eu coloquei aqui, tem um desenho que é a Guarda do Leão, que é muito bonitinho e é um grupo de animais que eles são responsáveis por garantir que o ciclo da vida continue, né? E aí, dependendo da idade da criança, aí você vai explicar, né? Nasce, cresce, reproduz e morre, né? Que todas as coisas vivas morrem, né? Aí você pode, né, andando num passeio, num parque, por exemplo, é fácil, né, encontrar folhas morrendo, né, encontrar florzinha, né? A florzinha, se o menino dá uma flor para a mãe, para o pai, essa flor fica em casa, ela murcha, ela morre, né? E aí, com essas experiências da natureza, fica mais fácil você ir falando com a criança, tá? E mostrando que faz parte realmente desse ciclo, né? Uma outra coisa importante é deixar que a criança fale sobre o assunto. O que que ela pensa, como que ela acha que é, o que que ela vivencia, tá? E o que que o adulto deve fazer? Deve oferecer para essa criança, então, informação, apoio e conforto, tá? Se a criança tiver vivenciado. E o que que a gente não deve fazer, né? A gente não deve esconder da criança a morte, o processo de morrer, tá? Eu conheço um caso de uma família que a criança tinha um animalzinho de estimação, só que não morava na casa, era um sítio que a família tinha e tinha um animal de estimação lá. E aí esse animal morreu, não na presença dessa criança. E essa família quis arrumar um outro animalzinho para substituir aquele, né? Porque realmente a gente tem muita dificuldade, né? De aceitar esse processo, de entender realmente que faz parte do ciclo da vida. E aí a gente, como tem dificuldade, a gente quer poupar a criança desse sofrimento, tá? Mas é necessário que ela compreenda isso, né? E que ela consiga vivenciar isso da melhor forma possível. Outra coisa que a gente às vezes quer fazer no mesmo intento, né? Na mesma necessidade de proteger essa criança, é esconder o que está sentindo, né? Esconder que está doendo. E não, a gente não deve fazer isso. Quanto mais a gente conseguir se humanizar, quanto mais a gente conseguir se mostrar vulnerável, maiores as chances dessa criança também poder se sentir vulnerável, né? Ela vai entender que está tudo bem sofrer, que está tudo bem sentir dor, que está tudo bem ficar magoado, tá tudo bem ela vivenciar aqueles sentimentos, né? Se o adulto pode, ela também se sente autorizada, tá? E é importante que isso aconteça. Uma outra coisa que a gente não deve fazer muito é usar metáfora para falar da morte, porque às vezes isso fica, a criança, né, dependendo da idade aí, tá, gente? A criança, às vezes, ela é muito literal ainda, e aí fica mais difícil dela ter uma compreensão. Mais para frente um pouco eu vou mostrar algumas frases que a gente não deve usar. Isso vai ficar mais claro, tá? E remover, né, as lembranças das pessoas falecidas. Nesse mesmo intuito, né? A gente não tem que apagar aquilo pelo momento de dor. Não, pelo contrário, né? A gente deve ajudar a criança a reviver as coisas boas que ela viveu com aquela pessoa ou com aquele animal, se for o caso de um animalzinho de estimação, tá bom? Então, algumas sugestões aí do que a gente fazer.
ajudar a criança a aprender a participar desses momentos, né? Como a gente já falou, não é fugir, é pelo contrário, deixar ela fazer parte, né? Falar sobre a morte, deixar que ela converse com as pessoas que estão morrendo, tá? Se for o caso de levar essa criança para fazer uma visita para essas pessoas, é importante preparar essa criança antes. Em casa aconteceu essa semana passada, né? Eu fui visitar a minha avó, que está doente, né? Só que eu não sabia, mas ela estava usando um soro, né? Eu sabia que ela ia fazer um procedimento, mas não tinha feito, então eu não sabia como é que estava exatamente. Mas ela estava com soro, e aí. Mas teria sido, né? Eu levei meu filho mais velho lá, né? Mas o ideal teria sido eu preparar, ó, a pessoa tá assim, né? Ela tá acamada, ela tá na cadeira de rodas, se for o caso, né? Preparar porque essa criança vai vir, tá? Deixar essa criança entrar em contato, como eu falei, conversar com essas pessoas, né? Entrar em contato, se ela quiser, né, mandar mensagem, né? Se for uma pessoa que ela já tem convívio, né? É importante que ela continue com esse contato, tá? Permitir que essa criança participe das cerimônias fúnebres, né? Seja elas quais forem, que vão ter. E aí isso dá uma sensação de inclusão para essa criança e também de conclusão, que é importante, tá? Ela precisa fechar, né? Entender que, como é ciclo, você lembra que é um ciclo? Então tem início, meio e fim, né? Então essas cerimônias, elas servem para dar essa sensação de que fechou, que terminou, tá? É claro que você vai explicar para essa criança, né, o que acontece no velório, no funeral, e você vai deixar ela escolher se ela quer participar ou não, né? Mas a gente não precisa, a gente pode deixar que a criança escolha, né? Se ela for muito pequenininha, é claro que é você que vai tomar essa decisão, mas a partir de determinada idade aí, uns 4, 5 anos, acho que ela já tem condições de decidir. Outras ideias, né, que a gente pode ter. Deixar essa criança plantar uma árvore em homenagem àquela pessoa, por exemplo, né? Porque aí ela vai cuidar, ela vai regar, ela vai ver aquela planta crescendo, né? E aí ela pode sentir, né, mais próximo, né? Montar uma caixinha de memória, faz coisas daquela pessoa, né? Ela poder participar do quando for ter, né, aniversário de morte, se for ter alguma homenagem, se for ter, né, uma missa, deixar a criança participar do planejamento dessas coisas, né? Porque como a gente falou, a ideia é que a criança entenda que a pessoa não está ali fisicamente, mas que os sentimentos que ela já nutria por aquela pessoa continuam, tá? Se for um animalzinho de estimação, que essa criança possa participar do enterro, né? Aqui em casa a gente tinha um peixinho e quando ele morreu, a gente enterrou no jardim de casa e meu filho participou, ele colocou a pedra em cima, então ele sabe, né? Incentivar essa criança a ter gratidão pelos momentos que viveram juntos, né? Então, como eu falei, recordar as coisas boas, né? Poder celebrar aquele tempo que ele teve junto, né? Aquelas coisas boas, todas que ele vivenciou com aquele animalzinho, tá? E quando houver uma morte, não mandar essa criança para longe, como a gente já falou, né? Bom, se a criança presenciou uma morte violenta, tá? Aí é importante que o adulto escuta com ela os medos, né, as apreensões, quais são os temores, né, o que ela vivenciou, né? Fazer a criança, ajudar essa criança a descobrir recursos para que ela não se sinta vulnerável, que outras coisas aconteçam, né? E aí pode ser orar, rezar, dependendo da crença de cada um, né? Pode ser escrever um diário para ela poder colocar realmente para fora tudo que ela está sentindo, ela ir se sentindo mais fortalecida com o tempo. Ela pode desenhar o que aconteceu e ela pode conversar com alguém. E esse conversar com alguém, né, é bom que ela tenha uma gama e uma rede de apoio para ela, né? E eu acrescento que é muito importante, né, diante de uma morte violenta, diante de algo assim, que se busque uma ajuda de um profissional, tá? Que vai saber orientar da melhor forma possível, tá bom? Porque é importante a criança, sim, descobrir que ela tem recursos,
mas às vezes ela precisa contar com a ajuda de alguém, né? Até porque muitas vezes essas pessoas que estão muito próximas a ela também estão sofrendo muito, né, com aquela morte. E aí, às vezes, essas pessoas não estão nas melhores condições para poder ajudar essa criança, tá? Tá. E quanto tempo, assim, né, que precisa para compreender a morte, para aceitar? Não existe um tempo, né, limite para esse luto, né? Cada pessoa tem uma vivência única, particularizada do luto. Algumas vão demorar mais tempo, outras vão demorar menos, umas vão ser mais rápidas, outras vão demorar, às vezes, anos para conseguir superar esse luto, tá? De, em geral, é sempre um processo longo, né? Não é rápido, né? E aí, cada criança vai vivenciar isso de uma maneira própria, tá? Tem criança que, rapidinho aqui com meu filho hoje, que eu fui conversar com ele, ele me fez algumas perguntas, eu achei até interessante, que eu falei com ele, né, que a bisavó dele estava doente, que não estava bem, tudo. Aí ele me fez uma série de perguntas e aí mudou de assunto, né? E aí a gente tem que respeitar e entender, e se disponibilizar, se ele voltar a perguntar, né, como a gente falou, oferecer apoio e conforto, né? A gente precisa entender que idades diferentes têm diferentes compreensões e formas de lidar, né? Como eu acabei de falar. Pode ser que a criança ela fique muito apegada a medos, né? Assim, medo quanto à própria mortalidade, quando que ela vai morrer. Existe uma idade também que essa temática, né, da vida e morte começa a ser muito presente nos diálogos, nas conversas, né? A criança começa a se interessar pelo tema, tá? E aí a criança pode vir a se apegar a esses medos, né? Medo da morte dos pais, por exemplo, né? Medo dele ficar sozinho, né, dos pais morrerem e ele não ter cuidador mais, tá? E aí é importante, se a criança tiver com esses medos, a gente validar esses medos da criança, tá? E a gente oferecer formas dela conseguir superar o medo. Inclusive, se ela perguntar, né, sobre a morte do pai, da mãe, é importante você falar, né, que você não sabe, que é mais provável que você viva por um longo tempo, né? Mas que, de qualquer maneira, se essa criança, se você algum dia não estiver, né, se você morrer, que ela é muito amada e que outras pessoas vão cuidar dela, tá? Para garantir que ela se sinta segura, tá? Da existência dela. Bom, como eu falei, eu vou falar algumas coisas que a gente não deve dizer para a criança, tá? Eu vou ler primeiro, depois eu vou comentar uma. Foi dormir, nos deixou, está feliz agora, nós o perdemos, ficou doente, morreu, morreu porque está velho. E por que a gente não deve usar essas frases? Porque elas suscitam medo e fantasia na criança. A gente tem que entender que a criança é muito literal. O que se fala, ela entende daquela forma. Então, se eu falo, foi dormir, ela vai falar, tá, e acorda quando? Né? Porque tá dormindo, uma hora vai acordar. E ela não vai entender muito bem, né? Por quê? E isso pode gerar medo nela. Eu vou dormir, vou morrer também? Né? Nos deixou. Ah, tá, ele deixou, mas vai voltar quando? Né? Porque é a mesma coisa. Se deixou, uma hora volta. Né? Meu pai me deixa na escola e volta para me buscar. E se não volta, será que isso vai acontecer comigo? Vai me deixar e nunca mais vai voltar? Né? E aí esses são os perigos, tá? Está feliz agora. Ah, então quer dizer que a pessoa aqui não estava feliz? Não estava feliz comigo? Né? E aí foi até interessante que eu conversei com meu filho hoje, e aí eu falei, ele me perguntou, mas por que você está me contando que a bisavó tá doente? Eu falei assim, olha, eu estou te contando para você. Ele falou para eu ficar sabendo, né? Eu falei, para você ficar sabendo. E também porque provavelmente na hora que a gente for ver o vovô, ele vai estar triste. Aí ele virou para mim e falou assim, mas ele vai estar triste por causa da Bisa, mas ele vai ficar feliz em ver a gente, né?
Aí eu falei, mas pode ser que ele não vá, que ele vai estar bem triste, então ele não vai conseguir mostrar que ele está feliz de ver a gente e tudo. Então, esse tá feliz agora, né? Uai, antes não era feliz, né? E às vezes se a criança tem um vínculo muito forte, nossa, eu achava que essa pessoa era feliz, né? E eu vivi momentos felizes com ela. Então a criança pode ficar confusa, tá? Nós o perdemos. Perdeu, vai achar, né? E é a mesma coisa, se a criança, por exemplo, se perder, né? Será que ela fica com esse medo? Nunca mais eu vou ser achada, né? Igual a morte. Ficou doente e morreu. A criança, ela também pode ficar com esse medo. Se eu ficar doente, né? Às vezes a criança gripou. Aí você fala, você tá doente. Aí a criança, não, será que eu vou morrer? Porque fulano ficou doente e morreu, né? E morreu porque está velho. E aí pode suscitar o medo de todas as pessoas velhas que essa criança vier a conhecer, que elas venham a falecer, né? Hoje meu filho também falou isso. Ele falou, nossa, ainda bem que o vovô não tá assim tão velho igual a Bisa, né? Porque aí ele ainda vai durar um bom tempo, né? Então, assim, só para a gente, eu estou ilustrando esses pontos para a gente ver como é que é mais ou menos o funcionamento, né? Assim, claro que cada um vai funcionar do seu jeito, mas foram perguntas que meu filho me fez hoje, tá? Bom, como eu já falei, cada cultura, cada forma, né, cada religião, cada modo de vida, ele entende a morte a partir a partir de uma visão própria, né? E aí é importante a gente ensinar para a criança que todas as formas têm que ter respeito, né? E aí existem vários temas aí que circundam, né, o tema morte, né? Há vida após a morte? Não há? Existe paraíso? Existe inferno? Para onde que a gente vai, né? Existe reencarnação? Né? Existe alma? Né? Hoje foi até interessante que meu filho falou, ele começou pela alma, ele falou assim, não, primeiro morre a alma, depois morre... aí ele foi falando algumas etapas que depois para ficar só no osso, né? Porque a gente tinha falado para ele que provavelmente o peixinho hoje estaria só o ossinho e tudo, né? Então, assim, essas, essas crenças, né? Existe alma, não existe, para onde vai, para onde não vai, né? São perguntas que o ser humano se faz desde que é humano. E a criança também se faz esse tipo de pergunta. E aí a gente precisa estar aberto para poder conversar, e é óbvio que você vai orientar dentro daquilo que é para você um valor e uma crença, né? Você vai orientar, vai dar as explicações de acordo com aquilo que você segue, tá? Se existe ou não vida eterna, né? E depois que a morte aconteceu, né? Porque a criança já teve contato com essa morte, o que que a gente faz? É importante equilibrar expressões de dor com recordações de bons momentos, né? Como eu falei, a gente não vai ficar só no peso da dor. Claro que respeitando aí o luto da pessoa que está vivenciando, né? A pessoa também, como a gente falou, não precisa esconder que está doendo. Mas no momento possível, é importante também saber que existem os dois lados, tá? Recordar os bons momentos e falar da dor, tá? Procurar sinais de sofrimento nessa criança, né? Então, se essa criança tiver com medo, se ela tiver insegura, né? Se ela tiver aí muito chorosa, se ela estiver querendo se isolar, né? É importante, mais importante ainda, abrir o diálogo, se dispor a estar com ela, né? Confortar e consolar essa criança, né? Como eu já falei, se houver perguntas sobre a sua morte enquanto pai, mãe, né? Pode falar, que você não sabe, né? Mas que é mais provável que você vai ter vida longa, que ele é muito amado e que alguém que o ama vai cuidar dele, tá? Se essa criança estiver se sentindo culpada, se ela achar que a morte foi por causa dele, né? Porque às vezes isso acontece, né? A criança, não sei, gente, as situações aí são inúmeras, né? Mas às vezes a criança só dela estar, por exemplo, ela estava no mesmo ambiente, por exemplo, né? E aí
ela estava brincando e aí a outra pessoa faleceu. Ela pode achar que ela não deu atenção devida e que por isso a pessoa morreu, né? Enfim, a criança muitas vezes ela se culpa por coisas que ela até não tem, até porque ela não tem essa noção de causalidade, isso causou isso, né? Então, às vezes ela se culpa por questões que não têm absolutamente nada a ver com ela, tá? Aí é importante você ouvir essa criança e tranquilizar ela, dizer para ela que não é culpa dela, que a pessoa não morreu por causa dela, né? E essa conversa às vezes vai ter que acontecer muitas e muitas vezes, tá? E também é importante não comparar filhos vivos com filhos que faleceram, né? Porque afinal de contas ninguém consegue competir com alguém que está falecido, né? É muito difícil, com certeza, mas é importante para o filho que está vivo que ele tenha o direito dele assegurado, né? De poder falar sobre isso, de poder continuar com a vida dele, né? E aí eu volto a falar, é importante muitas vezes o apoio de um profissional, né? De alguém que vai conseguir ajudar não só essa criança, como toda essa família a atravessar esse luto, tá? E atravessar essas questões difíceis, tá bom? Bom, outras formas importantes, né? Incentivar a fazer livro de recordação, montar álbum de fotografia daquela pessoa e manter diário para registrar os sentimentos. Quanto mais a gente conseguir externalizar, falar, poder conversar sobre isso, mais fácil e menos dolorido se torna esse processo. Certo? Tá. E a gente fazendo isso, que habilidade de vida que a gente espera que essas crianças aprendam? Como a gente já falou, que a morte é parte da vida, né? Que elas conseguem enfrentar seus medos desde que elas tenham coragem e ajuda, né? Que elas têm recursos pessoais para lidar com os eventos traumáticos, né? Que elas possam valorizar mais a vida, porque uma vez que a gente sabe que a gente vai morrer, então é importante a gente dar valor àquilo que a gente vive, certo? E a gente pode fazer um exercício de todo dia dar as boas-vindas para um dia como se fosse um presente e ensinar isso para os nossos filhos, certo? Era isso. Eu espero que ajude. Eu espero que vocês consigam passar de uma forma pelo menos menos traumática, menos difícil por essa situação que já é tão difícil. Um abraço e até o próximo vídeo.